Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, e fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e ainda estou com frio desse clima estranho, mas continuo com companhia do meu caro companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé! Fala aí, Massaro, estamos sempre na luta aí, como sempre, muita coisa para falar, porque o corpo vai tá comendo essa semana. Tá comendo. E tá frio, é isso que eu posso falar. Estamos gravando excepcionalmente na quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Este é o programa de número 130. 130. Isso aí. Você que é novo no programa, é um prazer pela sua companhia. E você é nosso ouvinte, é sempre bom ter a sua companhia novamente. Espero que vocês gostem do programa, esperamos que você goste do programa. A gente deixa aquele recadinho padrão, né, dizendo que se você tiver com medo ou assustado com o tamanho do programa, não se assuste, a gente faz ele em blocos, então você pode assistir isso em pedaços. Para isso, basta que você dê uma olhada na minutagem do programa, que tá no programa, tá na descrição do podcast, tá no tocador de podcast, tá no YouTube, tá no nosso site, em todos os lugares. Você pode aproveitar isso daí, você vai curtir. Mas se você puder e quiser patrocinar o nosso projeto, a gente tem esse Patreon e tem o nosso apoio, esse nome de Canadá Agora. A ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, sem mais enrolação, porque está frio, 15 graus no meio da primavera, mas enfim, vamos pro programa. Amare usque ademare. Então a gente começa o nosso giro de notícias pelo país, começando com nossas notícias federais. A primeira notícia é que a Hudson Bay espera vender até 28 locações para o proprietário de um shopping em British Columbia. O edifício da Hudson Bay, no centro de Calgary, simboliza um marco na história do comércio varejista canadense. A empresa, em processo de liquidação, após pedir proteção contra credores, planeja transferir até 28 das suas locações para Robbie Liu, proprietário de 3 shoppings em British Columbia, que deseja lançar uma nova loja de departamentos moderna. Liu, que priorizará a contratação de ex-funcionários da Hudson Bay, visa criar um espaço de compras envolvente, conectando gerações. Contudo, essa iniciativa esbarra em desafios, uma vez que a lendária marca e propriedade intelectuais da Hudson Bay foram comprados pelo Canadian Tire pela bagatela de $30 milhões, o que impede Liu de utilizar a marca sem um acordo de licenciamento. Questões com senhorios sobre as novas locações também precisam ser resolvidas. E, além disso, 12 partes demonstraram interesses nas 39 locações, incluindo ele, o Canadian Tire, sinalizando negociações em andamento. Só a carniça, o corpo não esfriou e já tem gente querendo cair em cima da carniça. Então, o interessante é que tem muita gente rica nesse mundo, né? Porque ninguém nem conhecia essa mulher aí, essa empreendedora aí, ela enfiou cash lá. Interessante como que é o poder da marca, né? Porque ela vai tentar fazer dinheiro onde eles não estavam conseguindo fazer dinheiro, e a Canadian Tire quer fazer dinheiro na imagem que já não estava fazendo dinheiro. Comprou só o ativo, a gente chama em contabilidade o ativo intangível. Então vamos ver o que vai dar dessa relação, mas que tem muito dinheiro rolando ainda por aí, eu só não sei onde está o meu.
E como o relacionamento do Canadá com Israel passou de melhor amigo para um colapso. As relações entre Canadá e Israel evoluíram significativamente desde 2015, quando o ex-primeiro-ministro canadense Stephen Harper e Justin Trudeau disputavam o título de melhor amigo do Estado judeu. Harper alinhou o Canadá a um bloco fortemente pró-Israel nas Nações Unidas, geralmente votando contra as resoluções que favoreciam a Palestina. Trudeau seguiu inicialmente essa abordagem, mesmo enfrentando críticas por sua passividade diante de planos israelenses da anexação da Cisjordânia. No entanto, a partir de 2019, o Canadá começou a mudar sua postura, apoiando uma moção da ONU afirmando o direito dos palestinos à autodeterminação. As tensões aumentaram com a violência em Gaza e na Cisjordânia, especialmente após as ações israelenses controversas, como a destruição da infraestrutura civil e uso de fome como uma arma de guerra. Recentemente, o Canadá, Reino Unido e França emitiram uma declaração conjunta criticando fortemente Israel, sinalizando um afastamento das políticas anteriores de apoio incondicional ao país. Então, o que vai complicar muito mais ainda é que o Mark Carney vai ter que a gente lembra, a gente já falou muito aqui que quando era o Harper, ele tinha como ele acabou de explicar, tinha um alinhamento muito forte com o Israel. Já o Trudeau, quando ele chega, ele fala aquela famosa frase dele, Canada is back. A gente sabe que não estava back nada, porque ele realmente destruiu ainda mais a imagem do Canadá. E agora, com as tensões Israel-Palestina, chega uma hora que você tem que sair de cima do muro e escolher uma posição. E o Trudeau, ele não escolheu a posição direita, e agora fica toda essa grande dúvida aí, como que vai se alinhar o bloco. Porque o problema é que Israel, ele tem o apoio dos Estados Unidos. A gente sabe que geopoliticamente os Estados Unidos apoia Israel, o Canadá não quer se complicar com os Estados Unidos, então tem todo um jogo que rola aí por trás, sem falar do apoio da comunidade judia, que é muito grande aqui. Então tudo é um jogo político que estão se formando, mas o mais interessante é que nesse jogo político a percepção é muito importante, e a gente não sabe qual vai ser a estratégia geopolítica do Canadá ainda. Vamos ver o que o Mark Carney vai decidir, mas por enquanto a gente não sabe ainda. Eu só preciso discordar de você, que você disse que o Trudeau não tinha um posicionamento. Ele tinha sim, o posicionamento era sentado, quase deitado. Isso aí Bom, eu não gosto de bater em cachorro morto, então vamos pra lá, vai. Mas vou falar dele na hora que for falar o resumo da viagem do rei, porque ele, de novo, achei um jeito de aparecer. E mais tapa na cara. O Canadá alcançou o status de eliminação do sarampo em 1998 e está quase perdendo. O Canadá enfrenta um crescente surto de sarampo com mais casos do que qualquer outro país das Américas, colocando em risco o seu status de eliminação da doença, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Esse status indica que o vírus não está circulando endemicamente no país. A perda dessa classificação, devido à transmissão contínua por mais de um ano, representa um retrocesso, pois o sarampo é prevenível por vacina. A maior parte dos casos está ocorrendo em Ontário e Alberta, com um aumento significativo nos casos reportados. A falta de vacinação adequada é um fator chave, já que pelo menos 95% da população deve ser imunizada para garantir a imunidade de rebanho. A taxa de vacinação no Canadá está abaixo do necessário, com cobertura em declínio. Especialistas enfatizam a importância de abordar a hesitação vacinal através de diálogo e educação, destacando os graves riscos à saúde que o sarampo representa, especialmente para crianças. Isso é para você aí que acredita que estão injetando microchip, estão mudando seu DNA, que vão fazer você ficar doente de outras coisas. Parabéns. Venceu. Batatas fritas. Tudo que eu posso dizer, parabéns. Se não fosse por... O que seria do mundo se não fosse por você? Talvez a gente tivesse melhor. Só isso. E quais foram os últimos esforços para tentar salvar o contê do NDP para Jagmeet Singh? Durante os últimos dias da campanha eleitoral federal, o Partido Novo Democrático fez uma tentativa desesperada para salvar a vaga de Jagmeet Singh em Burnaby, British Columbia, considerada por alguns como
perdida. A iniciativa envolveu o envio de mais de 20 funcionários para fazer uma campanha porta a porta, mas foi vista como um desperdício de recursos, já que o partido lutava por cadeiras em outras regiões mais disputadas. Singh perdeu por uma margem significativa para o liberal Wod Chang, e o partido perdeu 17 de suas 24 cadeiras totais. Observadores sugerem que o NDP deveria ter focado em regiões onde os candidatos tinham as chances mais reais de vitória. A abordagem centralizada no líder que desvia recursos de disputas mais promissoras foi criticada por seu desperdício e efeito negativo na política. Mesmo com esforços nos últimos minutos, muitos acreditam que Singh não conseguiria permanecer como líder. A gente já falava aquilo, a gente já falou muitas vezes aqui que praticamente seria a última campanha dele. O NDP estava muito ruim nas pesquisas, ele estava em processo de perigo na própria conta dele, só que, de novo, eles tentaram investir, falar e colocar todo mundo num contexto que está praticamente perdido, porque a gente teve o efeito Carney, e de novo ele pagou o preço pela falta de coluna vertebral que ele teve, porque ele ficou casado muito tempo com o Trudeau. O NDP não aproveitou nada, porque quem ganhou tudo foi o liberal, e o pior foi que ninguém poderia prever a saída do Trudeau e a chegada do Carney, mas o NDP foi o que mais sofreu com tudo isso, porque ele votou com o Trudeau, manteve o Trudeau no poder por muito tempo, o Trudeau saiu, se deu bem, e quem se lascou foi o NDP, porque nem eles estão em menos de 11 agora, eles têm menos de 11 deputados eleitos, e agora eles nem são considerados como partido oficial. Eles têm lá, mas eles têm menos tempo de perguntas na hora que vai para a Câmara de Comércio, eles têm menos recursos financeiros, eles têm menos tempo eles não têm direito de participar das comissões permanentes, porque eles não são considerados um partido. Então, assim, esse foi um preço caríssimo que eles pagaram por esse casamento de ocasião que eles fizeram. Lógico que se os outros partidos quisessem conceder o título de partido oficial, eles poderiam, para o NDP, mas é lógico que todo mundo sabe que política é política. O bloco que estava muito pé, porque o Jack Mitzin ajudou muito tempo o Trudeau ficar no poder, foi um dos primeiros a falar: então, sabe como que é? A gente vai seguir o by the book. Então, se não são partidos, você não tem direito a menos dinheiro, menos tempo, menos visibilidade, não tem direito a ter cadeira nas comissões, e agora vamos pegar o tempo dele para reconstruir esse partido tudo despedaçado aí. Bravo, campeão. Tadinho do Jack Mitzin, pelo menos se aposentou, né? E ele, o Carney, diz aos deputados para se prepararem para algumas semanas muito, muito ocupadas, à medida que o parlamento reabre. É isso aí, pessoas, é isso aí da poltrona. O primeiro-ministro do Canadá destacou a importância de semanas e meses bastante agitados para o governo com o retorno do parlamento. No seu discurso diante da bancada liberal, Carney prometeu agir com urgência e determinação para implementar sua visão para o país, focando em reduzir custo de vida e acelerar projetos de infraestrutura de interesse nacional. Entre as suas prioridades estão redefinir a relação econômica e de segurança com os Estados Unidos e fortalecer parcerias comerciais confiáveis. Tudo isso visando construir uma economia canadense unificada. Carney também planeja reduzir barreiras de comércio interprovinciais e implementar um corte de impostos até o Dia do Canadá. Um ato de reforma que permitiria destituir líderes de partido não foi adotado pela bancada liberal. Além das atividades internas, o Canadá será anfitrião da cúpula do G7 agora, em junho, e vai participar da cúpula da OTAN, com ênfase no compromisso de gastos em defesa. O orçamento já está comprometido para o outono. E aí, Pé, reabertura do parlamento. Estou curioso para saber o que você tem para dizer. Então, reabrir o parlamento, coisa muito interessante, fazia tempo que todo mundo estava precisando de reabrir o parlamento. O fato interessante é que votaram tudo, vai ter um novo presidente, não é mais o Fergus lá, e saiu, agora esqueci o nome do cara lá, mas enfim, depois eu vou lembrar o nome dele. Mas o parlamento foi interessante, foi o primeiro, porque todo mundo sabe, o Carney nunca foi votado, ele nunca foi eleito, a primeira vez que ele estava lá, todo mundo estava esperando para ver como ia ser o desempenho dele, a performance dele, foi muito boa, por sinal. Achei que ele estava bastante à vontade no primeiro dia dele, na abertura do parlamento. Tem muito desafio, porque primeiro, por mais que o Carney, o pessoal votou nele, deu uma carta branca, beleza, mas ninguém sabe de onde ele vai tirar o dinheiro para fazer o que ele estava falando. E quando ele falou no parlamento, no discurso do trono, muito do que ele tinha prometido, as pessoas falam que ele não falou.
Só que ele chegou, o Bloco quebecois foi querer criticar ele por causa do discurso do trono, e ele tem uma coisa que é muito importante na política, é o senso de... É o reflexo a gente fala, eu não sei como fala em português, mas é o senso da repartida. Sabe quando alguém te fala uma coisa, você tem o reflexo de responder na hora, e o Bloco quebecois, o Yves-François Blanchet, foi lá, fez uma piadinha que ele falou, porque uma outra pessoa de um outro país que veio aqui falar, aí ele, quando foi a vez do Carnegie falar, ele falou assim, pra quem tava aqui e ouviu, justamente porque o Blanchet não foi no discurso do trono, então tipo assim, ele fez uma piada, todo mundo riu, ou seja, ele começa a pegar áreas de político, ele não é político, mas o problema que vai ter, que eu acho, principalmente, é justamente a questão da grana, como ele vai fazer todas essas promessas, como que ele vai colocar todas essas promessas que ele prometeu no papel. Isso daí eu quero ver como vai ficar, e vai ficar bem caro. Só vou te avisando que o lápis vai ser bem vermelho, que vai escrever esse budget. Eu tô com a impressão que o homem vai partir com a política do corte para todo lado, para poder tirar, para fazer dinheiro. E pelo que eu entendi, ele vai começar com o serviço público. Vai dar uma de Kiko dos foguetes lá e vai sair cortando cabeças para gerar dinheiro. Então, ele chegou, quando ele apresentou o budget na campanha, muitos falaram que ele fez mais ou menos ali uma contabilidade, como a gente fala na criativa? Criativa. Ele fez uma contabilidade criativa, falando que vai criar novas receitas, separar não sei o quê. Mas no fundo o dinheiro vem de um lugar só, que é do nosso bolso. E todo mundo sabe que o Estado está quebrado. Todo mundo sabe que o Trudeau, inclusive Mark Carney, que era conselheiro financeiro do Trudeau, ajudou a entrar nesse lugar onde nós estamos hoje. Agora, como ele vai sair, é aí que a gente vai ver, e nós vamos ver muito em breve, porque ele vai ter que apresentar esse budget logo aí. La petite maison, né, cara? Que vai cair. Vai tão bem. E o Poilievre diz que os conservadores lutarão por mudanças em nova sessão do parlamento. O líder conservador Pierre Poilievre, que deve estar em casa comendo chips, assistindo tudo pela televisão, que nem a gente. Pelo menos uma vez na vida o Poilievre está que nem eu. Está assistindo os discursos na Câmara pela televisão, porque ele não pode estar lá também. Pronto, venci na vida. Itaquera venceu. Poilievre discursou para a sua bancada antes da reabertura do parlamento, destacando seu compromisso em tornar o Canadá mais acessível, seguro e autossuficiente e unido. Poilievre ressaltou a ampliação da coalizão conservadora, incluindo trabalhadores sindicalizados e jovens que votaram pela primeira vez, e enfatizou a importância de manter viva a esperança de mudança, apesar de não terem conseguido tomar o governo. Ele propôs medidas para cortar impostos e burocracia, remover a taxa do carbono industrial e endurecer as punições para crimes violentos. Adicionalmente, Poilievre exigiu um orçamento da primavera do governo liberal que revele o déficit e reduza gastos impostos à inflação. Mesmo perdendo a eleição em seu distrito, um colega planeja ceder o seu assento para que Poilievre concorra a uma eleição suplementar. Enquanto isso, Andrew Scheer assumirá a liderança da oposição na Câmara dos Comuns. Poilievre promete colaborar para eliminar tarifas dos Estados Unidos sobre o Canadá, enfatizando a construção de infraestrutura e redução de impostos. Nessa jogada toda, que vai ser interessante de ver, porque todo mundo sabe, quem viu, quem acompanhou, isso não sou eu que estou falando, esses são os fatos. Os liberais copiaram muito das ideias dos conservadores, abaixar imposto, aumentar o orçamento no exército. Então, tudo isso foi ideias que eles copiaram. Então, assim, só que ao mesmo tempo que ele vai ter dificuldade, Carney, do outro lado, para fazer isso, do outro lado o Poilievre vai ter dificuldade para criticar, porque ele não pode criticar as ideias que ele tinha. Ou seja, se ele criticar a ideia dele, vai parecer um pouco incoerente com o que ele diz. E a gente viu algumas entrevistas dele, ele mudou bastante o tom, ele vai ter que mudar o tom dele, porque isso foi muito criticado, então eles vão ter que tomar uma estratégia nova para abordar tudo isso daí. Interessante que o Andrew Scheer, que também foi o antigo chefe do Partido Conservador, estava lá, mas eu achei que ele ia ser mais incisivo. Ele é muito bom, ele melhorou bastante, mas como foi o primeiro dia, vamos ver como vai ser uma sequência. Vamos primeiro dar uma sequência para eles, para ver como vão se comportar. Eu vi um monte de piadinha com... Piadinha não, foi um cara filmando lá o Poilievre, dando discurso lá de fora do parlamento, e dando a volta, e tipo, deram o zoom out e deixaram o cara andando, né? Ele foi andando no parlamento, assim. Aí pelo caminho ele foi dando tchau. Ele levantou o braço pra dar tchau e o cara deu o zoom out. Não tinha ninguém pra quem ele tava dando tchau. Eu falei, putz, deve ter sido, espero que tenha sido um daqueles tipos de corte que você não consegue ver o troço inteiro. Ia ser muito deprimente se isso fosse verdade. E agora, notícia que todo mundo queria saber. Na verdade, ninguém queria saber. Porque nesta semana nós tivemos a visita
do chefe tribal da família da casa de Windsor ao Canadá. É isso aí. O Rei Charles, eu não sei chamar de Rei Charles, já falei essa piadinha. O Rei Charles é o negão cantado. Esse é o Rei Carlitos III. Porque no dia 27 de maio, na semana, o Rei Carlitos III se tornou o primeiro monarca reinante a abrir o parlamento do Canadá desde a sua mãe, a rainha Bebel II, em 1977. E ele é apenas o terceiro britânico na história a proferir esse discurso no país. Durante sua visita, ele fez um discurso, e durante o discurso, que ocorreu em meio a essa escalada de tensões com os Estados Unidos, principalmente depois dessas tarifas comerciais e declarações do presidente Donald Duck, sugerindo que o Canadá poderia se tornar o 51º estado americano. Foi o conteúdo do discurso do Carlitos. Bom, primeiro foi sobre soberania e unidade nacional. Ele sublinhou o orgulho canadense e a defesa de valores como democracia, pluralismo e Estado de Direito. Ele citou que "The true North is indeed strong and free", quer dizer, o verdadeiro Norte é de fato forte e livre, em alusão ao hino canadense. Ele diz que "Strong North is strong and free". E ele anunciou reforços às Forças Armadas e fortalecimento de alianças internacionais para proteger a soberania do país. O segundo tópico foi essa nova relação, Estados Unidos com o Canadá. Ele reconheceu a redefinição dos laços com os Estados Unidos e afirmou que o primeiro-ministro e o presidente dos Estados Unidos definiram uma nova relação econômica e de segurança que é alicerçada no respeito mútuo e fundada em interesses comuns, com o intuito de entregar benefícios transformadores a ambas as nações soberanas. Ou seja, não falou nada. Terceiro foi o plano de crescimento econômico. Ele destacou iniciativas do governo, do primeiro-ministro Carney, para enfrentar a crise de habitação com moradias modulares, além de remover barreiras ao comércio interprovincial e acelerar projetos de energia, no que ele chamou de Unleashing a New Era of Growth, ou anunciando uma nova era de crescimento, para que o Canadá emergisse mais forte das disputas comerciais. E por fim ele encerrou falando sobre a reconciliação com os povos indígenas. Ele fez um apelo à verdade e reparação histórica, declarando sua grande esperança de que em cada comunidade e coletivamente seja encontrado um caminho para a verdade e reconciliação, tanto em palavras quanto em ações. No seu discurso do trono, o Carlitos promoveu um equilíbrio refinado entre democracia e defesa firme da soberania canadense. A mensagem reforça a relevância da monarquia no cenário contemporâneo e projeta uma visão de futuro confiante para um Canadá forte e livre. Começando dizendo alguns fatos. O primeiro é que já deu, né? Ter monarquia essa altura do campeonato. Já passou muitíssimo do tempo de isso ter acabado. Ainda mais ter que ficar com toda essa papagaiada. Um monte de gente, um custo miserável para ficar fazendo sala para a tia rica. Então foi história ter acabado. Segundo, o rei da Inglaterra não pode tomar nenhuma decisão política sem a prévia aprovação do primeiro-ministro da Inglaterra. Então ele é uma figura decorativa. Ele só está aqui para fazer o papel que foi institucionalizado a monarquia, que para mim é um gasto miserável de dinheiro, não tem importância. Mas a verdade é que o comparecimento do público mostra que o canadense ainda tem essa visão romantizada de ter um monarca. Tem muita gente comparecendo tanto ao passeio dele pelo centro de Ottawa, quanto nos eventos que ele foi com sua cônjuge concubina. Não teve muita coisa para acrescentar. Ele simplesmente estava lá. Foi aquela história assim: vim aqui dar apoio pro meu amigo, eu confio nele, faz tudo que eu confio em você. Podem falar que nesse cara eu confio. Tá ligado? Foi essa a mensagem que eu quero fazer aqui. E depois minha expressão, meus comentários negativos, eu deixo você continuar de uma maneira mais consciente, senhor Pé. Não, na verdade, eu assisti, achei interessante. Eu sei que todo mundo sabe que o Canadá é uma monarquia constitucional. O poder, quem governa, na verdade, ele é o líder do Estado, mas quem governa é o parlamento, o primeiro-ministro.
A gente sabe que teve muitas pesquisas que mostram que mais de 52% dos canadenses são contra a democracia. Quando vem pro lado quebecois, chega a 56%. Todo mundo sabe que isso é um gasto de dinheiro enorme. Tem uma liga da democracia ou da monarquia, né? Aqui. Tem uma liga da monarquia, tem uma liga da monarquia aqui que defende a monarquia, que eles calcularam que gastou mais de 71 milhões já em 2022, 2023 com o rei, porque você tem que lembrar, ele não veio aqui porque ele gosta de Rub de Rable, não. Ele veio aqui porque os caras saem do avião daqui, vai lá, busca o cara, quando traz ele pra cá, tudo, ele só tem que, a rainha só precisa entrar no avião. Tudo é pago, a gente paga, sem falar os escritórios, os funcionários que cuidam da monarquia, a governador-general e todos os ex-governadores generais que têm pensão à vida. É um dinheiro enorme que isso é gasto totalmente. Em 2025 todo mundo sabe todo mundo tem certeza que isso é inútil, mas continuamos fazendo isso porque para desfazer é muito mais complicado, tem que ter voto de todas as províncias, tem que ser um percentual, é muito complicado tirar a monarquia. Dá para fazer, dá, como teve outros países que estavam sobre a Inglaterra, já tiraram, mas o interessante é que ele vem, ele fala um francês muito bom, melhor do que a governador-general, ele realmente encontrou todo mundo, ele andou na rua como fosse um rockstar lá, apertou mão, e o mais interessante para quem acompanhou, não sei para quem viu, porque não tinha microfone perto dele, porque faz parte do protocolo que quando o rei ele fala com alguém, isso é um encontro pessoal, particular entre você e o rei. Não pode, então o protocolo já dizia, não se coloque microfone quando ele estiver falando com o público, ou seja, com seus súditos. E era engraçado porque realmente tinha as imagens, um monte de câmera, mas ninguém, porque ele parou muito mesmo, você tem que dar, ele parou, ele conversou, ele apertou mão, ele tirou foto, fez selfie, ele fez um monte de coisa e não tinha nenhum microfone, porque não pode, o protocolo já falava, não se pode, porque pelo protocolo também você só pode apertar a mão do rei se ele estender a mão para você, o rei ou a rainha. Então tem uma série de protocolos. Ele veio, fez o discurso, muito água com açúcar, todo mundo já sabia mais ou menos, porque esses discursos são super bem escrutinados, demora muito para escrever, manda pro rei, ele tá de acordo, não tá, vem e volta. Então ele não ia soltar nada, assim, não tava esperando nada de muito fora disso, mas o que eu achei mais interessante de tudo, porque como é o rei que veio, a última vez que ele veio, isso é a terceira vez, duas foi a rainha, em 77 e outro dia, então tem mais de quase 50 anos que a rainha, o rei não vem aqui ler o discurso do trono. Então como é um evento muito marcante, né, todo dia que a gente vê um rei, os outros primeiros ministros foram convidados. O Jean Chrétien não foi porque ele fez uma operação no coração, o Stephen Harper estava lá e ele estava lá também, o Justin Trudeau. E aí o que acontece? Cara, o Justin Trudeau, cara, todo mundo sabe que ele é um cara que ele gosta de chocar, ele sempre gostou de aparecer, essas coisas. E aí você vai pro encontro com o rei. Cara, você gosta ou não, faz parte do protocolo, é assim que funciona. A mesma coisa, se for para um casamento, não dá para você ir de bermuda e chinelo, você sabe como vai ser. Mas o que ele fez? Ele foi de terno e meteu um tênis, velho, aquele Adidas Gazela. Acho que combina bem com ele. Ele meteu um tênis Gazela verde com as listras vermelhas, velho. E aí, esse é muito Trudeau, cara. Esse é a figura do cara. Então tem dois momentos que eu acho que marca bem o Trudeau. Quando ele tá saindo do parlamento, aquela foto que ele tá levando a cadeira dele com a língua para fora, e essa foto que ele chega com esse tênis, entendeu? Porque realmente essa é a figura ele foi muito criticado, não aqui do tênis, mas lá na Inglaterra foi muito criticado pela falta de respeito, eles dizem, né, o protocolo. E fica essa imagem do fanfarrão que gosta mais de aparecer. Eu acho que ele já está investindo na nova carreira dele, que vai ser de influencer. Então o que os caras falam? Põe um tênis lá, e aposto que deve ter vendido muito, que se falou muito, então ele é a nova carreira de influencer. O cara fala, Trudeau, você vai lá encontrar o rei? Põe esse tênis nosso aí, que a gente precisa subir um pouco nas vendas, a gente dá tanto. E esse aí é o nosso ex-primeiro-ministro. Simplesmente o cara que não pode esquecer, liberou a maconha. Maravilhoso. Eu não ia dormir essa semana se eu não ouvisse isso. Segue aí. E um canadense venceu a ultramaratona de 100 km enquanto para amamentar o seu bebê ao longo do caminho. A ultracorredora canadense Stephanie Casey conquistou o primeiro lugar na competição da Ultra Trail Snowdonia em Gales no dia 17 de maio, 6 meses após o
parto, alimentando sua filha Pepper com leite materno durante paradas nos postos de assistência. Apesar do intervalo de 3 anos fora das corridas, Casey surpreendeu até a si mesma ao completar o percurso de 100 km em 16 horas, 53 minutos e 22 segundos, começando 30 minutos após os corredores de elite. Ela descreveu o evento como uma preparação para a corrida Hard Rock 100 em julho nos Estados Unidos. Durante a corrida, Casey alternou entre o modo corrida e o modo mãe e contou com o apoio do seu parceiro em 2 dos 7 pontos de controle. Casey deseja abrir espaço para que novas mães sigam suas paixões e metas apesar das pressões sociais. Ela enfatiza a necessidade de apoiar a maternidade e compreensão das diferentes experiências maternas e da luta contra os julgamentos que frequentemente as acompanham. Sou totalmente a favor disso, mas que marketing ferrado, velho. Vai me dizer que você está correndo uma ultramaratona de 100 km, seu bebê não podia tomar uma formulinha, velho. Mas tudo bem, vale a pena, vale a imagem, fica aí, tá todo mundo falando. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa, eu falo, o marketing ainda realmente impulsiona a nossa sociedade. O marketing é maravilhoso, velho. Pelo amor de Deus. Eu só preciso dizer que já fui chamado. Como é que chama? Meu agente já me informou que eu vou participar da Army Run 2025 já. Aí, ó. Disse, você está convocado. Eu falei, puta que pariu, beleza. Ele disse, ano passado você correu os 5, não foi? Uhum. Então, esse ano você pode correr os 10. Eu, porra, velho, sabe que 5 para 10 é... Ah, 5 para 10 é um susto. Para aí, Massaro. Você tá louco, velho? Você quer me matar? Não, já corri várias meia maratona aqui, tô vivo, meu. Sou mais velho que você, mano. Aí. Pô, mas você é um atleta, né? Você tem todo o preparo dos bombeiros militares de São Paulo. Quem sou eu, velho? Bombeiro militar de São Paulo agora. Eu ia até fazer uma piada, nem vou falar em respeito aos bombeiros. Beleza, tá com o bar. Sou eu aqui. Quem sou eu pra tentar aguentar? Mas tá aí. Vou lá. Cumprir meu desafio, vou tentar fazer os 10K. Se eu vou sobreviver, é outra história, mas vocês vão saber. E para fechar na notícias federais, o primeiro-ministro não vai seguir a tradição do período de perguntas do Trudeau. E não cumpriu. O Mark Carney participou de uma sessão do parlamento como oficial eleito pela primeira vez na última segunda-feira. Durante essa semana, ele participou do seu primeiro período de perguntas na última quarta-feira e, diferente do seu predecessor Justin Trudeau, que respondia a todas as perguntas na quarta, Carney não vai seguir essa prática. O Justin introduziu essa medida em 2017 com o intuito de melhorar a responsabilidade no parlamento, permitindo que todos os membros pudessem questioná-lo, e não apenas a líderes do partido. No entanto, havia um debate entre os partidos sobre a possibilidade do Trudeau estar evitando perguntas em outros dias da semana. Nessa quarta-feira, marcou o início da sessão legislativa da primavera, após a eleição do novo presidente da Câmara, que foi o Francis Scarpaleggia, na última segunda-feira, e a leitura do discurso do trono do Rei Carlitos, na última terça. O Carney já alertou os parlamentares para semanas intensas de trabalho à frente. Eu vi só o último comentário, meu último comentário a respeito disso. Eu vi o Scheer e o Carney arrastando o cara pro trono, com efeito tradicionalmente, né? Mas os caras foram violentos, viu? O Scheer tava arrastando pra mar, meu negócio. Mas você conhece a tradição, né? Você sabe por que eles fazem isso, né? Na época, troço da Inglaterra, né? Eles faziam isso porque o cara corria o risco de ser morto. Ele é a cabeça, mano. Então, cara, se o rei não gostasse do que ele falasse, então o pecocinho tava tava prêmio. Tem mais algo a acrescentar sobre o fato de ele não querer responder perguntas? Não, é que ele de uma maneira... A gente sabe que ele vai precisar de tempo para se habituar com o francês, para se habituar com toda a burocracia. Não burocracia, eu diria, mas todo o procedimento, né? Todo o ritual que existe, tem uma outra palavra que eu não lembro agora, mas toda a liturgia do parlamento. E é legal também, ele vai expor os outros ministros, porque ele também é uma pessoa que ele tem que dar esse ar de que todo mundo faz parte do jogo. Então é uma boa estratégia, faz parte, para não ficar também o que o Trudeau fazia. O Trudeau, todo mundo sabia que ele gosta de show, ele gosta de fazer o show. Eu acho que o Carney vai ser aquela coisa mais pragmática. Ele vai ser mais chato, né? Porque o Trudeau dava mais motivo, mas ele vai ser aquela coisa bem
cartesiana, chata, é isso, ponto, acabou, já era. A vida era mais emocionante. A vida era mais emocionante contra o Du. E a gente fecha nas notícias federais e a gente começa o nosso giro pelo país, passando por British Columbia, Alberta e Saskatchewan. A gente já volta. British Columbia. BC. Então, a notícia de British Columbia é que a polícia montada está investigando, começou a investigação depois do segundo avestruz morrer numa fazenda. É isso aí, você ouviu. A fazenda Universal Ostrich, que enfrenta uma ordem de abate de cerca de 400 avestruzes devido à gripe aviária, está sob investigação depois da morte suspeita de um segundo avestruz, enquanto manifestantes se reúnem para protestar contra a medida e exigem testes adicionais para comprovar a saúde dos animais sobreviventes. Então, isso é outra coisa que a gente está passando por aqui, que não se tem comentado com muita veemência, mas existe um surto de gripe aviária que está rolando aí em alguns pontos do país. Então, além da galera que está com sarampo, tem essa questão das aves que estão contaminadas. Lembrando que a gripe aviária pode passar de espécie para espécie, espécie ave. Sempre a recomendação é que você preste atenção, evite lugares onde tem aves mortas e principalmente evite contato com aves mortas. E se você estiver se banhando no lugar onde você tinha aves mortas nadando ou boiando, a recomendação é que você abandone imediatamente o local. Exatamente, absolutamente rapidamente. E o primeiro-ministro da British Columbia vai empurrando aí o plano de exploração de mineração, apesar da reação do projeto de Lei 15. David Eby, que é o primeiro-ministro da Colômbia Britânica, anunciou um plano para acelerar o desenvolvimento de mineração no noroeste da província para impulsionar a economia, mas enfrenta forte oposição devido a um projeto de lei controverso que facilita a aprovação de grandes projetos de infraestrutura, sem garantia de consulta adequada às comunidades indígenas e cuidado ambiental. Isso é mais interessante que eu acho quando eles falam, quando colocam consultar a galera das Primeiras Nações e o meio ambiente, porque tudo no papel é bonito, mas quando chega na hora que faz tim, todo mundo começa a ter um pouco mais de flexibilidade moral nesses assuntos, enfim. Flexibilidade moral é boa, hein? E a NBC, um piloto frustrado de quem? Da Air Canada, critica a falta de controladores de tráfego aéreo para passageiros em voo. A frustração de um piloto da Air Canada com a falta de controladores de tráfego aéreo e atraso foram capturados em vídeo, destacando um problema contínuo nos aeroportos do Canadá, com o piloto incentivando os passageiros a pressionarem os seus membros do parlamento e a empresa Nave Canadá aumentando seus esforços de treinamento para solucionar a escassez. Eu nunca pensei que eu fosse falar um negócio disso, mas era uma boa notícia, uma notícia que eu tiro o chapéu vindo da Air Canada. Claro que não é da Air Canada, é um cara que trabalha na Air Canada, mas é isso aí. Enquanto aqui ao sul os caras estão em projeto de negação e cancelando o controlador aéreo, aqui a gente não tem mesmo. Então eu acho interessante que o Homem Dourado resolveu lançar o seu... Como é que foi? O Golden Dome, né, cara? Meu pai. Mas vai ficar muito bonito. Mas enfim, eu ia falar do Golden Dome, mas deixa pra lá. Alberta, the Wild Rose Country. E a RCMP, que é a polícia da cidade, lá se prepara para a maior operação de segurança doméstica à medida que a cúpula do G7 se aproxima. Isso mesmo, autoridades do Canadá estão em preparação intensiva para o próximo G7 em Kananaskis, Alberta, destacando medidas de segurança aprimoradas devido aos novos riscos tecnológicos, como drones, e além de esperarem protestos e utilizando a força integrada de segurança para assegurar a proteção dos líderes internacionais. E falando em líderes internacionais,
A gente sabe, vai ser muito acompanhado esse G7, porque o homem do dome amarelo vai estar aqui. Então, todo mundo sabe como ele é amado nesse lado do mundo, como em outros lados também. Então, vai ter uma segurança muito enorme aí, porque pode esperar manifestações das mais pesadas, eu acho, aí, por causa do homem laranja que vai chegar aqui. Tenho certeza que ele vai vir de avião e vai descer ali no meio do pátio. E ainda Alberta, o regulador de energia da província, multa uma empresa em $456 mil por fornecer informações falsas e enganosas. O regulador de energia multou a empresa CEPRO Energy and Environmental Services em $456 mil por fornecer informações falsas ou enganosas em pedidos de aprovação de recuperação de terras, comprometendo a supervisão regulatória e o meio ambiente, enquanto o contato com a empresa não pôde ser estabelecido há quase 2 anos. Olha o golpe. Olha, sinto o cheiro de um golpe. Sentindo o cheiro do golpe, mano. Isso aí vai dar uma maravilha isso aí, mano. E quando fala de energia, multa... Mano, eu quero só assistir o documentário daqui a uns anos na Netflix. E a Alberta deve mudar as regras para garantir que os livros na escola sejam adequados à idade. Já não deveria ter assim? Já não deveria ter isso? Não entendi isso aí. O governo de Alberta está estabelecendo novas regras sobre a adequação etária de livros e bibliotecas escolares, focando sobretudo em materiais com conteúdo sexual explícito. Isso foi motivado por preocupações de pais com novelas gráficas que relatam temas dos LGB, não sei quantas mil letras, e o governo planeja implementar essas diretrizes no próximo ano letivo, sem banir os livros específicos, mas buscando a transparência e diálogo com a comunidade. O que eu acho muito interessante disso, cara, é que eu não tenho nada contra... Eu acho que o mundo evoluiu muito, a gente tem isso aí, não é nada demais, faz parte do mundo, mas o que me irrita nisso tudo é o ativista chato. Do mesmo jeito que o ativista chato vegano é chato, do mesmo jeito que o ativista conservador, tudo que é ativista extremista me irrita, inclusive esses caras do LGBT e 50 mil letras a mais. Isso é tão interessante, se eu puder um pouco além do que eu queria dizer, a gente vê que isso cria-se um desconforto em geral, porque hoje todo mundo tem medo de falar certas coisas, certos termos, com medo disso. E teve um exemplo que teve essa semana, não sei se você viu o vídeo que passou estava rolando nas redes sociais, a nova ministra da condição feminina a nova ministra feminina do governo liberal, que é a Madame Rashi Valdes. Ela colocou um vídeo no YouTube, cara, e no Twitter, e ela falando, tipo, porque ela tá falando para explicar da dificuldade das mulheres que têm dificuldade em ter produtos de saúde menstrual, que isso não é um privilégio. Até aí tudo bem, ela falando, mas, cara, ela em nenhum momento do vídeo dela, ela mencionou a palavra mulher. Ela falou pessoas que menstruam. Cara, você tem noção de como essa ideologia maluca, entendeu? Chegou ao ponto que quem menstrua é mulher, meu irmão. Não tem, as pessoas têm o medo. Ela falou, e no vídeo foi muito criticado, pelo menos aqui no Quebec, eu não sei no resto do Canadá, mas ela falou, porque não existe pessoas que menstruam. Biologicamente, quem menstrua é mulher, ponto. Existe a pessoa que não está confortável no corpo, no sexo que ela veio, normal, existe, faz parte de uma sociedade. Mas, biologicamente, enquanto essa pessoa não fizer todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos lá para não menstruar mais, biologicamente essa pessoa continua sendo uma mulher, quer queira ou não. Não estou falando do cérebro dela, estou falando do corpo dela, biologicamente. E aí, eu acho que por medo de que não posso, ela fala, não posso, eles vão se sentir aí fala, não, pessoas que menstruam, que nem fala assim, porque o ser humano com pênis, porque o ser humano com ovário, cara, aonde a gente vai parar, velho? E eu achei muito maluco esse vídeo, ela não ter a capacidade, a ministra da condição feminina do governo liberal não tem capacidade de falar assim, onde a gente está indo com essas maluquices todas dos extremismos. Saskatchewan, land of living skies. E aí em Saskatchewan, agora não, sai de Alberta. Chegamos em Saskatchewan e um fazendeiro de Saskatoon foi condenado a 5 anos de prisão por tráfico de drogas. Janet Turner, antiga proprietária de uma farmácia em Saskatoon, foi condenada a 5 anos de prisão por vender ilegalmente mais de
22 mil comprimidos de oxicodona. E um caso descrito pelo juiz como uma grave violação de confiança. Eu que estava procurando um trocadilho para isso, para ver se funcionava. Assim, se é a fazendeira a plantadora do oxicodona. Ai. Cara, 22 mil. É muito comprimido, mano. Tem a farmácia, tem a fazenda, você planta comprimido. E a Universidade de Regina revela o primeiro laboratório de micro-redes da província para pesquisa de energia limpa. A Universidade de Regina inaugurou o Microgrid Living Lab, uma instalação pioneira em Saskatchewan que gera, armazena e distribui eletricidade a partir de fontes renováveis, com o objetivo de promover a pesquisa, desenvolvimento e educação em energia limpa, além de oferecer infraestrutura para o ensino prático e parcerias com empresas locais. Cara, eu vi essa semana um negócio, eu não sei, eu não consegui parar para pesquisar, mas uma empresa de Nova York, eles conseguiram fazer gasolina a partir de planta. Gasolina, combustível e tal, lá rodando o negócio, o motorzinho funcionando. Eu achei muito louco. Eu falei, nossa, será que essa parada pega? Ou vai ser igual o carro elétrico, o carro a água, que sumiram com o cara? E a gente fecha as notícias de British Columbia, Alberta e Saskatchewan e a gente segue para Ontário e Quebec. Ontario, a place to grow. Na Fordlândia. E a notícia é que o Toronto reprime gastos da Copa do Mundo da FIFA por financiar luta com Ontário. A cidade de Toronto enfrenta um déficit de financiamento de quase 40 milhões de dólares para sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2026, devido a disputas com o governo provincial sobre os custos, e está restringindo gastos em grandes aquisições, buscando economias ou mais financiamento de outras esferas do governo. Então, se você está em Toronto, espere assistir o jogo num banquinho de madeira, porque a prefeitura vai cortar tudo, vai cortar. Assim, quer pegar ônibus? Só tem 3 ônibus o dia inteiro. Vai atrás da FIFA, vai atrás da FIFA, viu? E professores de Ontário exigem que a província aumente o financiamento da educação. Já não deveria ser assim já? Educadores, pais e alunos hoje está o Capitão Óbvios. E alunos se reuniram em Toronto para exigir mais investimento do governo provincial em educação, argumentando que o financiamento atual é insuficiente para enfrentar os desafios como saúde mental, violência nas escolas e turmas superlotadas, enquanto o governo defende auditorias às finanças dos conselhos escolares, atribui a responsabilidade pelo corte orçamentário a esses conselhos. Quer dizer, é sério que os caras estão pensando em fazer isso, estão pensando ainda. Chegamos no estágio onde o poste está mijando no cachorro. E o controverso projeto de lei 5 de Doug Ford. O projeto de lei 5 proposto pelo governo de Doug Ford, Premier de Ontário, visa acelerar aprovações de projetos de infraestrutura e mineração e tem enfrentado críticas por potencialmente enfraquecer proteções ambientais e de espécies ameaçadas, além de criar zonas econômicas especiais com isenções legais, provocando preocupações entre líderes indígenas, grupos ambientais e outros críticos. Então, é isso mesmo que você entendeu. O mesmo cara que tinha proposto que tirar um pedaço do cinturão verde para poder construir casas acessíveis, né? Aquelas casas acessíveis a 5 milhões de dólares, que qualquer um consegue comprar, é o mesmo cara que está com um projeto de lei que diz que nós não precisamos ser tão exigentes quanto essas leis ambientais, porque elas atrasam muito o desenvolvimento. Nós precisamos relaxar, porque o importante é o desenvolvimento. Precisamos ajudar as pessoas que não têm casa. Então vamos derrubar esse habitat que existe aqui, tirar essa reserva indígena desse lugar, para que a gente possa construir casas acessíveis a 15 milhões de dólares para as pessoas. Assim todo mundo vai poder viver no resort de Ontário, no Resort Ford. Resort Ford, ele está inspirado no Trump. E após crítica à campanha eleitoral pró-Ontário de 40 milhões do governo Ford, o governo Doug Ford gastou
$40 milhões em uma campanha publicitária promovendo Ontário para seus próprios habitantes, o que gerou críticas por ser excessivamente partidária, especialmente antes das eleições provincial, enquanto líderes da oposição condenam os gastos como uso indevido de recursos dos contribuintes e pedem mudanças nas regras de propaganda governamental. Cara, isso é pura e simplesmente para dizer que quem está no governo, cara, você controla. Vai sempre falar, uma despesa discricionária, a gente está envolvido, tá, realmente. Aqui em Longueuil acontece a mesma coisa. A Catherine Fournier, ela vira e mexe, faz uma carta para a imprensa e falando de Longueuil, mas todo mundo sabe que ela está vendendo a imagem dela, né? Ela não está falando, todo mundo sabe que. Então fica aquela linha bem fina ali de não está promovendo a província, mas o garoto propaganda sou eu. Então que as pessoas vão se lembrar? É dele. É uma estratégia que tudo bem que as oposições podem falar e tal, mas quem está no poder sempre fez isso, vai continuar fazendo isso. Isso não vai mudar em nada. E milhares de sobreviventes do programa de embarque no norte de Ontário são elegíveis para compensação. Milhares de sobreviventes do norte da província são elegíveis para compensação depois de terem sido removidos das suas casas e colocados em lares particulares para frequentar escolas entre 1951 e 1992, um período no qual eles enfrentaram abusos e perda cultural, com o processo de ação coletiva tem resultado em um acordo de $50 milhões, e muitos agora estão se manifestando para encorajar outros a solicitarem a indenização. Então, um processo. Como o governo federal não resolve isso de uma vez só, né? O pepino cabe sobre os governos provinciais. E parabéns para a promotoria pública que conseguiu essa vitória e garantiu esse direito para essas pessoas. 50 milhões é um dinheiro de pinga, né? Mas já é alguma coisa. E uma retrospectiva da história dos bilhetes, tokens e os passes do TTC. Domingo marca o último dia em que passageiros de Toronto podem usar bilhetes, fichas e passes diários. Então já guarda o seu aí, vai valer muita grana daqui a uns anos, entendeu? Não jogue o seu fora, o Massaro está procurando dele, como parte da modernização das tarifas pela TCC, enquanto alguns moradores veem esses itens analógicos como parte da história da cidade, transformando em arte nostálgica. E quem gosta de coisa velha, é isso aí, mano. Cara, você lembra, essa semana, a gente estava conversando sobre isso aqui, essa semana, a gente estava conversando com o nosso filho, que como era antigamente para você ligar no telefone, tinha ficha telefônica, né? Você comprava aquelas cartelinhas assim, e você tinha que ir no telefone, colocar a fichinha, ligar. E essa notícia só para dizer que Toronto finalmente agora você vai poder pagar com seu telefone e outros meios digitais. Entramos no século XXI, parabéns. E finalmente... Eu só ia falar que o interessante que eu acho de tudo isso daí, cara, é que quando a gente tinha essas fichas, quando chegou o cartão, nossa, ali já era o futuro, ali, mano, você tinha um cartão da Telefônica, passava assim, ó. Nossa, era mais futuro. A gente nem sonhava que ia chegar o celular, mas você andava com. Vou ligar aqui, eu vou passar meu cartão. Aí eu passei o cartão. Você estava falando em coisas nostálgicas. Você lembra daqueles jogo de cozinha da Duralex, né? Aqueles pratos marrom, assim, que nunca quer. Uhum. Eu vi um vídeo essa semana. Ela tá contando a história desses pratos, né? Que os pratos, na verdade, foram criados no pós-guerra. Eles precisavam de uns troços resistentes, porcelana custava muito caro e tal, isso na Europa ainda. Aí inventaram esses pratos. Só que eles disseram, meu prato é feio pra cacete. Não, mas aí tiveram essa grande sacada de marketing, dizendo, mas ele dura para sempre. Foi o marketing. Daí, eu vim descobrir que isso virou item de colecionador, velho. Se você, na casa da sua avó, tem aquele jogo de prato da Duralex, tem cabra vendendo no eBay isso daí por quase R$2 mil, velho. Tô te falando, mano. Eu falei assim, guarda que vai valer coisa no futuro, tô falando. Vale então quem dá TTC. E a última de Ontário, aqui Toronto vai investir $2,1 milhões na segurança dos festivais este ano. A cidade vai aumentar o financiamento para a segurança em resposta a um ataque veicular que aconteceu em Vancouver, com a intenção de garantir que eventos continuem sendo celebrações seguras e alegres. O financiamento vai ser alocado através do programa Incentivo de Estabilização de Eventos Especiais, e visa cobrir custos de segurança para festivais em dificuldade. Esperamos que
aquele triste e deprimente evento que aconteceu em Vancouver não se repita em outro lugar. Verdade. Quebec City, je me souviens. Chegou, pé. É lá. Mano, aí chegou City, né, mano? Chegou City porque City é outras paradites, mano. E uma coruja das neves rotulada como ameaçada por grupos especialistas e os seres humanos são uma coruja é rotulada como ameaçada por grupos especialistas e os seres humanos, claro, são os principais culpados. A população de corujas das neves no Canadá está em risco de extinção se não houver uma ação para mitigar ameaças como mudanças climáticas, venenos agrícolas e perda da presa, que sofreu um declínio de mais de 40% em 24 anos, de acordo com o Comitê sobre o Status da Vida Selvagem em Perigo no Canadá, destacando a necessidade urgente de reconhecimento oficial e medidas de conservação pelo governo canadense. Para quem não conhece, essa coruja é um dos símbolos do Canadá, ela é branca, bonita pra caramba, e ela está sofrendo uma ameaça de extinção, claro, por causa de uma galera aí que está enchendo o saco aí num planeta redondo que tem água. Uma subespécie de macaco. E um serviço de táxi para tartaruga procura voluntário de Quebec para transportar répteis feridos para a reabilitação. Não li errado, é táxi para tartaruga. Né? O serviço Táxi Carrapace, um serviço de transporte para tartarugas feridas que existe na província de Quebec, tem buscado voluntários para ajudar na preservação de tartarugas ameaçadas, transportando-as para um centro de reabilitação especializado, uma vez que a mortalidade nas estradas afeta significativamente essas populações, agravada pela incapacidade das tartarugas de se adaptarem rapidamente e atingirem a maturidade reprodutiva de forma lenta, destacando a importância de proteger esses animais que são cruciais para a saúde dos ecossistemas. Assim, tem, você não viu essa parada ainda, mas tem muitos lugares que você dirige que tem a plaquinha na estrada assim que aparece uma tartaruga. Não é um erro de desenho, de fato é um lugar onde tem a travessia de tartaruga. Tem lugares que são pântanos ou riachos e tal, sempre tem essa vida selvagem. E as bichinhas são devagar, né, para cruzar a rua. Devagar, mano. Isso acontece, mas isso aí. Se você estiver disposto para ajudar as pobres das tartarugas, procure a província de Quebec. Existem vários lugares que estão precisando. É isso aí. Vários lugares que estão precisando, isso é boa. E o que aprendemos com a investigação sobre esse aqui, cara? Tá uma novela, cara, o Fiasco do Sacri, que tá melhor do que as novelas. Eu já detesto novela, mas essa novela tá boa, porque a comissão pública liderada por Denis Galland, que está investigando o lançamento problemático e os custos exorbitantes da plataforma online Saclic da Société de l'Assurance Automobile do Quebec, ou seja, nosso Detran, enquanto surgem revelações sobre irregularidades em licitações, aumentos drásticos no preço de pagos aos consultores e falha na supervisão do projeto. Então tá tendo a comissão, a gente pode assistir online, eu assisto de vez em quando os caras vão lá. Cara, é impressionante como os caras... tem consultor que passou de $82 o valor horário dele para 350, cara. E aí os caras... todo mundo falou, não, todo mundo falou assim, ó... Eu avisei que ia dar merda. O outro falou assim, mano, eu fazia que... Aí, só que é interessante até você, que é da área de informática, vai poder falar mais sobre o assunto, que agora que os caras estão falando, todo mundo falou, não, mas já levantaram as bandeirinhas vermelhas. Mas como que pode? Todo mundo sabe que um processo desse tamanho, dessa envergura, ia dar problema. Mas agora que os caras estão falando, não, eu falei, mas ninguém falou nada, E agora estamos vendo o tamanho do rombo, velho, que tá do dinheiro jogado fora e o negócio não tá funcionando. É uma vergonha isso aí, mano. E o Quebec revela medidas para conter drones de traficantes de drogas em centros de detenção. O Ministro de Segurança Pública do Quebec, François Bonnardel, anunciou medidas para reforçar a segurança nas prisões da província, incluindo a instalação de cercas para impedir que drones entreguem drogas, a implementação de scanners corporais para detectar objetos escondidos nos detentos e controles mais rigorosos para visitantes e empregados através de pórticos de detecção e dispositivos de raio-x. É sério que agora que ele tá... Os caras estão com um problema assim, porque os caras falaram, não, nós estamos tentando resolver isso aí faz tempo, mas os caras falaram, e o cara tava dando... falando assim, não, mas é porque o problema é que se a gente coloca aqueles cortadores de onda, pode afetar os vizinhos. Cara,
que nem eu já falei, tem hora que a gente parece que tá num país de primeiro mundo, mas tem hora que a gente tá num país, parece que tá lá num país de terceiro mundo subdesenvolvido, cara, que é simplesmente impressionante. Tô dizendo, é o poste mijando no cachorro, essa altura do campeonato, né? Poste mijando no cachorro totalmente. E uma família de um homem de Montreal que morreu após briga com a polícia vê semelhanças com o caso George Floyd. Uma vigília de Montreal, familiares de Absai Cruz, que morreu após uma intervenção policial violenta, buscaram justiça e destacaram semelhança entre a sua morte e George Floyd, em um contexto de crítica à brutalidade policial e racismo, enquanto aguardam investigação oficial sobre o ocorrido. O que eu não acho legal sobre isso é que sempre tem essas coisas, muita coisa que acontece aqui, as pessoas querem fazer uma relação com a questão do George Floyd, com a questão dos Estados Unidos. Não é assim que funciona. Aqui já tiveram vários movimentos, tirar o dinheiro da polícia, tem que desinvestir. Todo mundo acontece. Só que isso é legal na teoria dos extremistas, dos ativistas. Mas se vocês que têm interesse, que busquem ler e fazer suas pesquisas sobre nos Estados Unidos, tinha muito lugar que teve essas questões do ativismo contra a polícia, que tem que desfinanciar a polícia. E interessante é que foi feito estudos que comunidades onde a maioria da população é negra e tem um alto nível de violência, eles mesmos não querem que tire a polícia. Então, ou seja, é uma minoria, porque o cara tira a polícia, vai lá, tira pra você ver o que vai acontecer. Vai achando que não, vamos pegar o dinheiro daquele e investir na comunidade. Não é assim que funciona na vida real. É legal na prática, é legal na teoria, mas na vida real não funciona. Então tem esse problema que toda vez que acontece algo do tipo, deixa os caras investigar, deixa terminar as investigações, e aí agora você sai falando, não, tá parecendo que é o George Floyd. Não sabemos. E o Canadá não é os Estados Unidos. É bem diferente. As coisas funcionam diferentemente. E tem essas pessoas que têm um monopólio da moral, sabe? Porque todo mundo tem que pensar igual. Porque se o cara que chegou lá e falou que foi... Porque eu não estou falando que não existe a discriminação racial. Não estou falando que não existe a profilagem racial. Existe no Quebec. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que existe uma minoria que qualquer coisinha os caras já querem fazer esse link aí. Não, porque é assim. E na verdade não é assim. Porque várias comunidades que tentaram... Nos Estados Unidos, principalmente, que tentaram essas abordagens mais progressistas, estão tudo voltando atrás, porque isso simplesmente não funciona. É isso. Você resumiu tudo. Canadá nos Estados Unidos. Bem diferente. E em Quebec, a província tem a maioria dos vereditos não criminalmente responsáveis no país. Durante uma cerimônia de um ano do acidente do ônibus que matou 2 crianças em Laval, foi destacada a controvérsia e o debate em torno dos vereditos de inimputável por razões de saúde mental no Canadá, especialmente no Quebec, onde há uma taxa maior desses casos, gerando debate sobre justiça, segurança e o sistema de saúde mental. É os doidinhos que causa as coisas e a justiça diz que não, né? Sei, né? Essa daí que eu vou te falar. E pra terminar o Quebec, cara, porque sabe que o Quebec é nós, né, mano? Tá ligado? O Quebec é nós. Vou trazer uma. Porque tem umas 3 semanas já, eu tava assistindo um programa de variedades que passa no domingo, né? Um programa muito assistido aqui. E chama Tout le monde en parle, que todo mundo tá falando. E aí eles sempre levam o que tá fazendo. E aí, geralmente, quando não tem muito o que falar, eles levam as coisas que não tem nada a ver e tal. Mas esse dia eles queriam falar da pluralidade paterna. Eu falei, mano, vamos lá. Ou seja, levou um casal, tava o cara e a mulher, e uma terceira mulher, que eles são amigos, tava lá muito tempo juntos, sempre viveram juntos, tiveram uma boa e tal, convivência. Aí falaram, eu quero ter um filho, mas por que só eu tenho que ser o... Por que a gente não... Conclusão, eles fizeram bem bolada ali, entendeu? E aí que os 3 querem ser pai. Os 3, vai ter 2 mães, 2 pais, todo mundo vai estar no documento que a gente vai criar a criança. Aí eu falei assim, cara, essa sociedade nossa, cara, tá indo para um movimento, esses movimentos rápidos, sem pensar, e eu não sou contra a mudança. O meu ponto de vista é que toda mudança tem que ser analisada, pensada, considerando que como a gente chegou até aqui. Não pode chegar essa ideologia de destruir tudo e começar do zero. Eu sou totalmente contra esse tipo de raciocínio. Para mim, quer mudar?
é essencial mudar, mas desde que seja pensado, analisado e refletido de maneira inteligente. E aí, ele estava ali naquele debate meio totalmente bizarro dos caras, não, porque nós estamos na moderna, a gente pode... E aí as pessoas perguntando, mas como vai ser se separa? Como vai ser o filho? Não, e eles insistiram que aquilo era uma coisa normal, e o mais interessante, a gente tá falando do Quebec, tá? E aí tinham outras pessoas ali no platô, ali na emissão, e você via a cara de tipo assim, que ninguém tá entendendo essa palhaçada. Lógico que tem um pouco de viés, as pessoas que estavam ali eram do meio artístico, aqui, sabe que o pessoal artístico pensa diferente das outras pessoas, já tem uma abertura, essa visão de mundo deles um pouco diferente. Mas enfim, só que eu achei muito interessante que eu apoio 100% é que o governo da CAQ, o ministro da Justiça já falou, não tem isso de ter três parentes, isso é uma questão, isso não vai existir, o governo do Quebec não vai autorizar isso, porque depois vai ser o quê? Vai ser 4, vai ser 5, a gente vai parar onde? Tudo isso. E aí, é lógico que os ativistas sensíveis lá, o pessoal que tem a resiliência sensível para assuntos que todo mundo está pensando, começaram, não, mas que... Está certo, estou aqui mais uma vez apoiando o governo do Quebec, o governo Legault, que é contra isso. Não é porque é pluralité. Não tem de pluralité. Você tem o pai e a mãe, o pai, a mãe, ponto. Agora esse negócio de 5, vamos aqui, vão 2, agora é 3. Não. E aí eu tô tirando meu bravo campeão pro ministro Jolan Barrette, que disse: não, aqui no Quebec não, velho. Quase que eu te vi dando parabéns pro Legault. Foi muito pouco. Faltou, você falasse mais 2 segundos, saía um. Aí, Legault, é nóis. Ia perder a carteirinha do partido, Pedro. Já ia me processar. A gente fecha as notícias de Ontário em Quebec e a gente segue pro nosso último bloco de notícias do programa. Newfoundland and Labrador, come home. Então, a província das Bareias. Então, ali no Newfoundland, a comunidade de St. George está cansada de esperar a aprovação do governo por uma creche. Uma moradora está lutando para obter aprovação governamental e financiamento para reformar e abrir um centro de creche da comunidade de St. George. E tem enfrentado desafios burocráticos que deixam várias famílias sem opções adequadas de cuidados infantis, enquanto aguardam a abertura das novas instalações planejadas. Cara, esse é um troço que às vezes me frustra bastante, porque o nível da burocracia para você querer fazer as coisas é muito grande. Então, tem um amigo meu, que eu não vou evitar mencionar nomes, mas ele tem tentado abrir, já desistiu, por sinal, resolveu ficar só online. Ele queria abrir um lugar físico e poder começar a atender o público e tal, mas ele estava me contando o nível da burocracia que é para você abrir um espaço. Não, precisa de espaço. Achei um lugar. Ok, você precisa de um fiscal. Tá, o que o fiscal vai fazer? Não, o fiscal vai lá para ver se tem 2 banheiros. Mas o espaço tem 10 metros quadrados, não é para ninguém sentar. Não, mas tem que ter banheiro. Mas ninguém... Não, se não tiver banheiro, não abre. Ele falou, caraca. Enfim, resumo da história. O troço foi tão burocrático que ele chegou à conclusão que não vale a pena ter um lugar físico. Ele disse, não, quer saber? Dane-se. Vender só online e acabou. Isso aí é realmente... não tem nem o que falar, mas a burocracia nesse sentido aqui, eu vou falar. Tem hora que é que nem os caras pegaram e falaram sobre restaurantes, e aí falaram, não, que os caras fazem, os fiscais passam para fazer auditoria, e aí os caras... se você... mas essa rampa aqui... mas essa rampa... tem uma rampa pro cara que é deficiente, mas não é do tamanho... vai ter que fechar. Cara, é impressionante a capacidade que os caras têm de zoar quem quer fazer as paradas aqui. Impressionante, cara. Chega aí, Pé. Professor recebe
3 milhões para pesquisar captura e armazenamento do carbono. A professora de engenharia Leslie James, da Memorial University, está pesquisando métodos inovadores de captura e armazenamento de carbono em rochas sedimentares submarinas, com o apoio de um subsídio governamental de 3 milhões visando reduzir as emissões de gases de efeito estufa de locais como chaminés na província de Newfoundland e Labrador. Cara, sabe o cara, eu vou te falar, mano, mas é tanta pesquisa, eu fico me perguntando quando que a gente realmente vai avançar nessa questão do meio ambiente, cara, porque acho que só no dia que realmente, sabe, tiver no último, tiver todo mundo morrendo, que nem a Covid, aí a galera vai parar para fazer alguma coisa, porque meu, eu vejo tanta evolução, tanta coisa, fala, caramba, agora, mas quando a gente vai ver, a realidade não muda praticamente em nada. Eu acho isso, do mesmo jeito que eu acho fascinante, eu acho um absurdo, mas enfim. Eu não sei o que, acho que a AI vai matar a gente mais rápido, vai ser mais tranquilo. Por isso que tem que falar obrigado quando você faz uma pesquisa no ChatGPT, mano, sempre agradece. Até as AI chegar no ponto e dizer assim, essa gera energia, né? Vou te plugar aqui para poder manter meu computador. New Brunswick, peu indesplace. Être, ici on le peut. You're listening to the greatest hits from the 70s. Stay tuned. New Brunswick. E a cidade de Moncton vai receber $1,2 milhão em financiamento federal para aumentar a oferta de moradias. Moncton está recebendo um financiamento adicional do governo federal para apoiar programas de concessão, estudos e pessoal do Departamento de Planejamento, com o objetivo de aumentar a oferta de moradias na cidade e explorar a conversão de edifícios históricos em unidades habitacionais. Esse é o famoso vamos combinar de planejar, que é isso daí que vai rolar. Foi $1,2 milhão para trazer gente para dizer, pessoal, vamos tentar achar uma solução para a gente poder planejar como a gente vai fazer isso. Então, só espero que role, né? Porque... vai rolar, mano. E com as regras em vigor, a corrida pela liderança de New Brunswick no Partido Conservador começa não oficialmente. Glenn Savoy, líder interino do Partido Progressista Conservador de New Brunswick, está focado em criticar o governo Holt e ainda não decidiu se disputará a liderança permanente do partido antes do prazo do dia 1º de julho, que o tornaria inelegível, enquanto os outros membros do partido, como Chris Austin e Daniel Allen, avaliam suas candidaturas na corrida pela liderança, com novas regras exigindo arrecadação de fundos e apoio antes das eleições previstas para outubro de 2026. Esse é aquele caso que você fala assim, mano, aquela cortina de fumaça, né? Fala assim, será que os caras vão querer que eu fico? Eu vou falar que eu tô pensando, aí dependendo da reação, não, nunca pensei isso. Isso é o bom e velho, mano. Eu vou jogar um balão de teste ali e vou ver o que dá. Se deu, se não deu, eu falo, não era bem isso que eu tava falando, não. Eu só tava fazendo. É brincadeira. Pré-corrida, né, cara? Pré-corrida vai qualquer coisa, né? Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. Na última província do país, na nossa última província com notícias, um homem que reivindicou o direito religioso à ayahuasca psicodélica se declara culpado. O Michael Edzett se declarou culpado de acusações de tráfico e importação de DMT no Tribunal Superior de Nova Scotia, depois de alegar, sem sucesso, que tinha o direito de dar ayahuasca em cerimônias espirituais, uma decisão que ele tomou por razões pessoais, apesar de ainda defender a prática como um direito de liberdade religiosa. Pô, ele se deu o direito de tomar razões pessoais. Isso aí, bicho. Ô, louco, mano. Galera que toma esse chá é muito louco, velho. Mano, mas agora... Cara... Mano... mano, sem zoar, mano. Sem zoar. Eu não tô zoando, mas que você falou do chá, velho. Eu tava vendo agora, eu tava tentando achar um negócio que eu achei aqui, mano. Os caras passou aqui, ó, o vídeo que saiu. Você tá ligado? Isso porque o cara toma um chazinho dele, né, mano? O cara toma um chazinho, imagina. Teve no Brasil, cara. A gente não comeu do Brasil, mas saiu aqui no Quebec. Eu coloquei saiu o vídeo, cara, de duas irmãs, duas freiras, velho, brasileiras, que elas estão pondo fogo eu tô vendo que saiu aqui porque elas estão fazendo um beatbox, mano, na televisão católica, velho. Mano, se tu vê o vídeo, mano,
As tiazinhas são sinistras, velho. As tiazinhas são sinistras. Então assista porque mano, tá elas duas, e as tias tem, mano, muito engraçado. O Brasil, velho, não é pra amadores, velho. Até nisso nós bate todo mundo, velho. Mano, tem um padre dançando com o padre é bombadão, velho. E o cabelo do padre? E a cabeleira, olha. É outro nível, o Brasil é outro nível, velho. Estou falando pra você, mano. Maravilhoso. E Halifax diz que o novo plano ajudará a cidade a se comunicar adequadamente em emergências. A cidade implementou um novo plano de comunicação de crise para melhorar a troca de informações com os residentes durante emergências, incorporando princípios de linguagem simples e rápida difusão de mensagens, além de explorar tecnologia de inteligência artificial para monitoramento em tempo real. Cara, emergência, então um troço mais prático de dizer, tá pegando fogo, meu! O Faustão já fazia isso. Então, tá doido. E de novo aí, não estamos falando de Itaquera, nem da Zona Leste, nem do Brasil, mas roubos de fio de cobre deixando residentes rurais de Nova Escócia sem telefone e serviços de internet. Os moradores da comunidades rurais Joggins e Lower Cove, na Nova Escócia, enfrentam a perda de serviços de telefonia fixa e internet após o roubo de fios de cobre da Bell Canadá. Uma situação contínua que preocupa especialmente idosos sem acesso a serviços de emergência, gerando frustração e pedidos de medidas mais eficazes para prevenir novos roubos. É isso aí, cara. Isso também acontece aqui nas Terras Geladas. Que sacanagem. E a última notícia é que o programa de enfermeiras de viagem de Nova Escócia começa lentamente. O programa piloto de enfermeiros itinerantes foi lançado com o objetivo de reduzir a dependência de enfermeiros de agências privadas e melhorar as condições de trabalho para enfermeiros locais, oferecendo maior flexibilidade e benefícios apesar do início lento devido à seleção cuidadosa de candidatos com experiência em medicina de emergência. Bom momento. Que bom, começando esse negócio. A gente tá falando de há uns 3 anos desse negócio, acho que vai rolar agora. E assim a gente fecha nossas notícias do país e a gente segue para a parte mais doce desse programa. Cabana-sucre. Então você sabe, cabana-sucre é doce. Doce é Brazilian Pastries. E você sabe que se você quiser curtir essas delícias que todo brasileiro gosta, você tem que conhecer a Brazilian Pastries. Se você não conhece a Brazilian Pastries, você está perdendo tempo. Sabe que eles fazem todas as coisas que você gosta, de brigadeiro, coxinha, dois amores, quibe. Preciso continuar? Ou já tô passando vontade? Eu já tô vontade. Ela tem bolo de rolo também, Pé. Não sei se você curte bolo de rolo, Pé. Eu sou uma compostagem ambulante, como tudo, velho. Então, se você não conhece a Brazilian Pastries, visite lá o Instagram deles, no Brazilian Pastries Ottawa, ou visite o site deles, no brazilianpastries.com. E nas suas compras acima de $50, use o código de desconto Canadá, agora 5, que você leva 5% de desconto. Então vai lá e não perca tempo, vai conhecer a Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual as boas da semana? O que você fez de bom? Então, cara, eu assisti um filme que eu gostei, assim, aquele filme pipocão, assim, com a minha esposa, que você assiste tranquilo, não precisa exigir nada, que foi o G20, que é com a Viola Davis, meu. O filme você sabe o que vai acontecer no começo, no meio e no fim, mas é muito legal, muita ação, assim, o negócio é bem... E a Viola Davis trabalha pra caramba, ela é uma antiga veterana de guerra que vira presidente dos Estados Unidos e acontece uma parada no G20 lá, tem que resolver os paranauê. Pra quem gosta de pancadaria, tiroteio, é um filme muito bom, muito legal mesmo. E eu assisti também um documentário no Netflix, o Voo 3054, aquele voo do Brasil que caiu lá em Congonhas. E eu achei interessante esse documentário porque quando eu trabalhava no Brasil eu viajava bastante e eu peguei esse voo. Eu pegava esse voo do Rio Grande do Sul para São Paulo e eu peguei ele pouco antes assim do acidente, que eu lembro muito que quando teve o acidente, a primeira coisa que o meu telefone tocou era um amigo meu, que ele era auditor, a gente viajava, sempre se encontrava em aeroporto, ele ligou desesperado porque ele sabia que era o voo que eu pegava regularmente, assim. Eu achei bem feito o documentário, achei muito legal. Então, G20 e Voo 3054, bem feito o documentário. Massa.
Cara, tá até sofrendo pra poder achar alguma coisa pra poder indicar, que eu não consegui fazer muita coisa, mas eu lembrei agora que eu finalmente comecei a assistir a nova temporada de Black Mirror. E o primeiro episódio que eu assisti me deixou triste como só Black Mirror consegue me fazer. Conta a história de uma mulher que tem lá um problema de... Ela descobre que tem um tumor na cabeça, ela precisa fazer uma cirurgia. Aí a companhia chega e diz assim, não, a gente tem um tratamento experimental que já está sendo utilizado largamente, já saiu do experimental, na verdade, você pode usar, e a gente faz o upload do seu cérebro e você fica conectado na nossa rede. Então o seu cérebro fica na nossa rede e você não precisa, essa parte do seu cérebro que você perdeu com o tratamento, tá todo fazendo upload, então vai funcionar. E o cara, pô, que beleza, quanto custa? Tanto. Aí os dois se olham e dizem, puta, mas tá meio apertado. Não, mas vale a pena e tal. Aí os caras vão com esse negocinho ali e assume o custo. E, velho, o que acontece depois me deu medo. Porque eu realmente consigo... Não dá spoiler, mano, não dá spoiler. Não vou dar spoiler, mas puta vida, velho, deu aquela tristeza, assim, porque eu consigo ver isso acontecendo. Não é um futuro distante, é um troço aqui na porta já. Então, enfim, essa nova temporada de Black Mirror, eu não assisti ela inteira, mas esse episódio, vou dizer especificamente esse episódio, assista e repense a sua vida, porque pela madrugada, tá triste. E olha só, a gente, como a gente sempre, a gente indica para todo mundo que doar sangue é uma obrigação de todo mundo, é um dever que todo mundo deveria ter e deveria estar fazendo com mais frequência. Então, se você estiver no Canadá, procure o blood.ca ou qualquer outro lugar onde você possa doar sangue, hospitais, enfim, mas no blood.ca tem informações sobre todos os lugares que você pode doar. Tem também, se você estiver fora do Canadá, onde quer que você esteja, faça o favor de doar sangue no Hemocentro ou qualquer outro canto. Sempre tem gente que está precisando, sempre tem uma necessidade, não deixe para depois. Isso não tem contraindicações e, cara, você vai estar salvando uma vida. E a outra dica que a gente dá é a questão da insegurança alimentar no Canadá. Então, procure o Food Banks Canadá e doe alimento para eles. Não precisa ser o Food Banks, você pode doar para qualquer entidade que você confie, que você acredite. Tem muita gente passando fome aqui no Canadá. Sabia que 60% das crianças em Alberta passam fome, cara? O negócio a gente vive numa bolha às vezes. Cara, é ridículo. Então, pessoas, se vocês tiverem condições, por favor, doem, que vocês vão estar podendo ajudar muita gente nesse país que deveria ser um exemplo do primeiro mundo, mas infelizmente a gente passa por essas coisas. E Pé, o Bravo campeão da semana vai mesmo pro Trizal lá, pro governo? Não, vai pros caras que tentaram mudar a parada lá, mano. Ô, palhaçada, viu, mano? Bravo campeão. Bravo campeão, é isso aí. E a gente sempre deixa aquela dica, se vocês quiserem falar com a gente tá nessas redes sociais da vida aí, tô no tudo com o nome de Canadá agora, a gente também tem aquela coisa de velho, tal de e-mail, que as pessoas também conseguem falar com a gente. Façam que nem toda essa galera, tipo Abreu, um abraço pra você, o cara me postou uma foto do maior machado do mundo. Fiquei assustado com o negócio, troço absurdo. Mas aí, marquem a gente com essas coisinhas que também é legal, se não quiser mandar, né? Não quiser mandar, mas só marca a gente que é divertido. Deu, né, Pé? Deu. Pessoas, uma excelente semana. Esqueci de um detalhe importante, Pé. Fala aí. Eu tô fora semana que vem, velho. Isso é demais. Um cara importante é outra coisa, né, mano? Puta, é sacanagem, mas ó, eu vou estar fora não vai ter programa por 3 semanas. Eu esqueci de avisar pessoas. Que eu estou indo pro outro lado do mundo. Bom. Eu vejo, eu sinto dar essa notícia no final do programa, mas isso aí, espero que vocês aproveitem esse resto de primavera que só chove e faz frio. Mas é igual o verão, né? Ele vai, mas ele volta. O Massaro volta. Eu volto. Não se estressem, que pode ter certeza que dia 28 tem programa. Então vocês vão ficar sem programa na semana agora. No final de semana do dia 6, no final de semana do dia 30, no final de semana do dia 20. Mas dia 20, final de semana do dia 28, a gente tem programa. Não se estresse.
Você tá bem de folga de mim agora, você vai ter um pouco de paz. Então, pessoas, uma excelente semanas para todos e a gente se vê. Valeu! Abraço. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.